Olá, graça e paz. Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com um novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e com que prazer e gratidão a Deus eu apresento estes programas, porque eu entendo e a Igreja Cristo Vive entende também que a mensagem pregada pela televisão, pelas mídias, pelo satélite, pela TBN, são fundamentais neste tempo tão difícil quanto os tempos do fim que nós estamos vivendo. Então, este programa tem utilidade e ele vai hoje certamente falar profundamente ao seu coração. Estou com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por um médico chamado Lucas, evangelista. E nesta passagem do capítulo 26, fala de um encontro que Paulo teve com o rei Agripa. Paulo pregou a palavra ao rei, o rei resistiu à sua pregação, chegou a dizer: Paulo, por pouco tu me persuades, diz a palavra do Senhor, a me fazer um cristão. Por pouco, faltou apenas o quê? Ele ser um eleito de Deus, ele ser um predestinado, ele ser uma pedra viva, ele ser um filho adotado por Deus. Foi isso que faltou ao rei, por isso ele disse: olha, por pouco me persuades, faltou ainda alguma coisa. O que pode faltar numa mensagem perfeita como a que Paulo pregou ao rei? Ele disse: rei, eu tenho uma visão, não vou ser desobediente à visão celestial e eu vou pregar para os gentios. Ele disse: qual é o efeito? Qual é, na realidade, o grande mérito da mensagem da graça de Deus? Porque você sabe que sem a graça de Deus não há cristianismo. Vai viver de judaísmo, vai viver de sacrifícios, vigílias, batismos, jejuns, paga o preço, sextas-feiras à meia-noite. Então, isso não é vida com Deus, isso não é vida de um salvo. A Bíblia diz que nós temos um chamado para viver por fé. E Paulo então disse ao rei: rei, eu fui chamado para abrir os olhos dos gentios. Quer dizer que uma pessoa que não tem Jesus está em trevas, em escuridão. O inimigo adora trabalhar nas trevas, porque é nas trevas que ele se oculta e é nas trevas da iniquidade que ele se manifesta, com seus agentes perversos, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Uma vez que a luz de Deus chegue, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, uma vez que esta luz chega, a primeira coisa que ela faz é abrir os olhos. Abrir os olhos. Quais olhos, apóstolo? Eu estou aqui de olhos abertos. Abrir os olhos espirituais, os olhos do coração. Abrir os olhos do coração para entender algo eterno, profundo, transformador, regenerador, que é fruto da graça de Deus. Então ele diz: primeiro abrir os olhos, converter as pessoas das trevas para a luz. Você sabe que trevas significam iniquidades, terreno fértil do pecado. E diz que uma pessoa que recebe a mensagem, crê em Jesus, ela se converte das trevas para viver na luz. E a pessoa na luz, quando chega perto das trevas, as trevas se transformam em luz, disse o apóstolo São Paulo. Não é isto maravilhoso? Isto é maravilhoso. E mais, diz que para tirar das potestades de Satanás para Deus. E esta é a maior obra, a grande obra de Deus. É que estávamos cegos, ele abriu os nossos olhos, tirou as escamas dos olhos, arrancou os véus do coração. Depois ele nos tirou das trevas para mostrar a sua luz. Tudo é obra dele. Não houve nenhuma participação do ser humano. Até porque quem não tem Cristo está morto em pecados e delitos. Morto não tem pedidos a fazer, nem decisões a tomar. Então diz que tira das trevas para a luz, tira das potestades de Satanás para Deus. Eu vou lhe dizer, amado, com todo o respeito e todas as vénias, máxima vénia, data vénia, durante 21 anos eu fui um católico apostólico romano,
portanto, um religioso que não conhecia a Deus e que a igreja não me proporcionou conhecimento durante 21 anos. Eu fui líder da Juventude Operária Católica, da Juventude Estudantil Católica, eu ajudava a missa, eu era coroinha, eu nunca ouvi o meu amigo, na época o padre da minha freguesia, falar de Jesus Cristo. Falava de Maria, falava de santos, falava de imagens. E você sabe que atrás de uma imagem sempre está um poder diabólico. Por isso é que ele diz, tirar das potestades de Satanás para Deus. Então, quando uma pessoa crê em Jesus, a luz vem e ela percebe, uma imagem é um ídolo, e um ídolo não é um Deus. Isaías disse isso. Como é que é possível as pessoas pegam um galho de árvore, cortam ao meio? Uma parte usam para pegar fogo e cozer pães. A outra parte fazem uma imagem, se prostram diante dela e dizem que é Deus. Isaías diz, estão se alimentando de cinzas. Cinzas são trevas. Paulo deixa claro que nós não podemos ter comunhão com Deus e comunhão com as trevas. O cristianismo não tem parte com Jesus e parte com Satanás. O cristianismo tem parte com Jesus, o único Senhor, o Salvador. Então diz que quando isto acontece das potestades para Deus, olha, o que ocorreu na minha vida, depois que eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor há mais de 46 anos, eu me livrei de toda a idolatria. Eu tinha uma imagem grande de São Judas Tadeu, que eu usava no peito, de ouro e prata, beijava toda hora, era um escravo da idolatria, estava ali nas potestades de Satanás, fazendo a vontade do príncipe das trevas, disse o apóstolo São Paulo. E quando eu entendi que a idolatria me amarrava a minha vida, me limitava a minha vida, me impedia, era trevas na minha vida, eu me desfiz de tudo, livros, imagens, santinho, tirei tudo isso, porque a Bíblia diz que o justo vive por fé. O justo vive por fé. Em segundo lugar, eu quis começar a visitar, a participar, a me envolver com a Igreja de Jesus. Eu me recordo, nos primeiros cultos que eu fui na Amadora e na Neves Ferreira, nas Assembleias de Deus, eu fui de cadeira de rodas. E quando entrei e ouvi um pastor pregando, eu fiquei tão encantado com a mensagem sobre Jesus, eu fiquei tão apaixonado, eu entendi que naquele momento o Senhor estava abrindo os meus olhos. O Senhor estava me tirando das trevas para a luz, das potestades de Satanás para o reino do Filho do seu amor, para Deus. E ele ainda diz que é assim que temos remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Então, esses passos, confessar a Jesus, eliminar da vida tudo que é idolatria, amado, isso atrasa a vida. E depois ter um envolvimento com a igreja. Senhores, a igreja não é um lugar de mercantilismo. A igreja não é um tribunal. A igreja não é um lugar de rebelião ou contágios pecaminosos espirituais. A igreja é a igreja do Deus vivo, é a igreja de Jesus, a igreja do Senhor. E é na igreja que nós encontramos o refúgio, a paz, o sossego, o bem-estar da vida, é na igreja de Jesus. Olha o efeito de uma mensagem. Certamente, a esta hora, você já começou a vislumbrar luz de Deus na sua vida através desta mensagem simples, que Paulo disse ao rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu obedeci, eu preguei aos gentios. Ele pregou e deixou nas 14 epístolas a única mensagem do evangelho da incircuncisão. Pedro, a mensagem da circuncisão para os judeus. Paulo, da incircuncisão para os gentios. Você sabe que Paulo se encontrou em Gálatas com Pedro e disse, Pedro, eu te repreendo, você quando está com os da lei vive como se fosse da lei, quando está com os da graça você vive na graça,
E quando está na graça e os da lei chegam, você foge com medo. Você não está vivendo a verdade do Evangelho. Paulo repreendeu. Ele disse, olha, ninguém pelas obras da lei é salvo. Como é que você, um judeu, vive como gentio e obrigas os gentios a viverem como judeus? Isto é maravilhoso entender isto. Os gentios não têm que viver como judeus, com os seus ritos, batismos, cerimônias, sacrifícios, obras da carne. Não temos. O justo vive pela fé. Pela fé. A fé que remove montanhas. A fé que vem pelo ouvir a palavra. É isso que acontece na vida de um cristão. Abre os olhos espirituais, tira das trevas para a luz, arranca dos poderes de Satanás, das potestades de Satanás e traz a pessoa para Deus. E aí, na luz, não há mais trevas. Você precisa ter esse encontro com Deus hoje. Você precisa responder sim para esta mensagem e não ser desobediente à visão que Deus começou a lhe dar do que é viver o cristianismo, o que é viver como salvo. Amém? Nós nascemos para ser mais que vencedores. Graça e paz em nome de Jesus.